Todo mundo fala sobre ações. Ganhei tantos por cento com ações, fiquei rico investindo em ações, mas e os riscos desse investimento? Será que realmente é um investimento para você? O que ninguém te conta sobre ações, eu vou te contar depois da vinheta. Fala, servidor! Aqui é o Felipe Lucena, eu sou servidor público e consultor financeiro. E hoje nós vamos falar sobre ações, mais especificamente, quais os riscos de se investir em ações. Mas antes de falarmos disso, comente aqui embaixo uma empresa que você sabe que é listada na bolsa. A que for mais comentada, eu vou fazer um vídeo dizendo se eu investiria ou não investiria e quais os motivos pelos quais eu invisto ou não. Mas sem lenga-lenga, vamos lá. Nesse vídeo eu não vou explicar o que são ações, por que você tem que investir em ações, ou o que são ações preferenciais e ações ordinárias. Nesse vídeo nós vamos tratar sobre os riscos de se investir em ações. É o que ninguém te conta sobre o investimento em ações. Ah, Felipe, mas esse assunto é chato, esse assunto não me faz ficar rico e etc. Mas é exatamente por isso, servidor, que você tem que saber. O conhecimento de base sobre os seus investimentos, o conhecimento sobre os riscos do investimento que você está fazendo, é o que vai te dar tranquilidade para os momentos de crise. E os momentos de crise sempre vêm. Como exemplo, imagine a seguinte situação. Imagine que você tenha pegado R$1.000 e investido em uma determinada empresa. Você comprou R$1.000 no início do ano e investiu esperando que aquele valor se multiplicasse por várias vezes, que aquela empresa te desse uma rentabilidade muito boa. E no mês de março veio a pandemia, veio a crise pandêmica, que derrubou a bolsa de 120 mil pontos para próximo de 60 mil pontos. E aqueles seus R$1.000 investidos se tornaram 900 num dia, 800 na outra semana, 700 na semana que passou. E você, como você ficaria nessa situação? Se imagine, você manteria o investimento? Você venderia desesperado com medo de cair cada vez mais? Vamos piorar a situação mais um pouco. Imagine que essa empresa onde você investiu seus R$1.000 pediu recuperação judicial e depois de determinado tempo pediu falência. O dinheiro que você investiu, os R$1.000 que você investiu, agora são nada, são zero. A empresa faliu. Como ficaria seu estado psicológico nessa situação? Ué, Felipe, mas isso pode acontecer? Pode, caro servidor. Isso já aconteceu com diversas empresas listadas na bolsa. Porém, existem maneiras de mitigar esse risco que é através da diversificação. Nós vamos falar um pouco mais disso adiante. Então, Felipe, investir em ações não é um bom investimento. Ao contrário, investir em ações é um dos investimentos que traz mais retorno para o investidor ao longo prazo. Dê uma olhada nessa imagem. Essa é uma imagem tirada do livro Stocks for the Long Run, do Jeremy Siegel, que mostra que as stocks, ou seja, as ações americanas, tiveram uma performance muito melhor do que os títulos públicos, que são os bonds, e do que o dólar, do que o ouro no longo prazo. Então, saber os riscos de um investimento é fundamental antes de se investir. E sabendo disso, eu listei 3 riscos de se investir em ações. Não são todos os riscos, eu listei os 3 que eu achei mais importantes e vamos falar deles agora. O primeiro é ter rentabilidade negativa. O que é rentabilidade negativa, Felipe? Assim como no exemplo que eu dei agora há pouco, você pode investir o seu dinheiro numa ação e a cotação dela cair. Ou seja, você comprou ela por 20 e no outro mês ela caiu para 19, depois para 17, depois para 15. Isso é completamente normal em um mercado de renda variável. Mas Felipe, como mitigar esse risco? Como eu consigo me manter investindo, mesmo com o meu dinheiro ficando cada vez menor? E a resposta para isso, pessoal, é a diversificação. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre diversificação e sobre como evitar vender no fundo, quando o mercado estiver no ponto mais baixo, a cotação da sua empresa estiver lá embaixo, quando é o momento de comprar e não de vender. Mas adiantando sobre esse assunto, para que você não fique perdido, quando eu falo em diversificação de investimento, é diversificar tanto na classe de ativo como entre classes de ativos. O que é isso, Felipe? Imagine uma classe de ativos, por exemplo, ações. Dentro dessa classe de ativos, que são as ações, existem inúmeras empresas que você pode investir. E por que então você vai investir somente em 5 empresas, por exemplo? Por que investir em 5 empresas com 20% do patrimônio em cada uma, sendo que você pode investir em 10, em 15 e mitigar esse risco da concentração? Imagine que uma dessas 5 empresas que você investe quebra. Você perderia 20% do seu patrimônio. É uma concentração muito grande dentro dessa classe de ativo que são as ações. Então, dentro da classe de ativos ações, é possível diversificar em várias empresas. Agora, quando falamos em diversificação de classes de ativos, é você investir em classes de ativos
diferentes. Então, por exemplo, você investe uma parte em ações, uma parte em fundos imobiliários, uma parte em ações americanas para que você mitigue o risco Brasil, investe um pouco em ouro, um pouco em Bitcoin e assim está exposto a diversas classes de ativos, de maneira que se um ativo cai, provavelmente o outro ativo está subindo. O segundo risco que eu listei, pessoal, é ter problemas com a falta de declaração no imposto de renda. Veja, toda vez que você compra uma ação, você investiu em uma ação, qualquer que seja o preço, você tem que declarar isso na sua declaração de ajuste anual. O que eu estou falando é diferente de pagar imposto. Veja, a única preocupação que você vai ter se você seguir a filosofia buy and hold, que compra por longo prazo, investe em boas empresas por longo prazo, é fazer a declaração corretamente do seu imposto de renda. Em ações, servidor, você só vai pagar imposto se você vender mais de 20 mil reais no mês e tiver tido lucro nessa operação. Mas se você segue a filosofia buy and hold, que é a filosofia que eu prego aqui, você não precisa se preocupar com isso. Você vai vender muito raramente as suas ações e quando você for vender porque não acredita mais naquela empresa, você pode vender parceladamente, um pouquinho nesse mês, um pouquinho naquele outro mês, de maneira que você se encaixe na isenção de 20 mil reais por mês. Então, em resumo, esse risco que eu comento é o risco de não declarar para o imposto de renda que você negociou ações. Se você declara certinho com seu contador ou se você faz sua declaração, não é nenhum bicho de sete cabeças. É fácil, com um pouquinho de estudo, você consegue fazer sua declaração ou conversando com um bom contador, ele vai fazer para você tranquilamente, indicando para a Receita Federal que você negociou ações naquele ano. E o terceiro risco que eu trouxe para vocês sobre investir em ações é o risco de perder dinheiro por seguir dicas, por você querer pegar a ação do momento, aquela ação que todo mundo está comentando. Isso geralmente traz prejuízo para o investidor. Talvez esse seja o principal motivo que faz com que pessoas entrem em investimentos errados, sem conhecer a empresa. É o famoso pensamento de manada. Se todo mundo está indo, eu também quero ir. Só que leve em conta que a maioria perde dinheiro na bolsa. Então, você não deveria seguir a maioria. Você deveria seguir quem efetivamente ganha ou quem efetivamente sabe o que está fazendo. No meio dos investimentos, isso é conhecido como FOMO, Fear of Missing Out. Eu vou deixar escrito para vocês na tela. É o FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Ah, todo mundo está ganhando com a ação tal, então eu vou correr lá e vou comprar. E muitas vezes você compra no topo e aquela ação só despenca, aquela ação só cai e você só vê seu patrimônio cada vez ficando menor. Quando você começa a investir, começa a procurar no Instagram, no YouTube sobre investimentos, você diariamente é bombardeado de informações com diversas pessoas oferecendo a ação do momento, oferecendo 30% no mês, 100% no ano, e esse é um grande problema. Por que você confiaria nessa pessoa? Por que você vai deixá-la controlar o seu patrimônio, indicar aonde você deve investir, se você sequer conhece ou confia naquela pessoa? Não faça isso. Entenda que o mercado é imprevisível no curto prazo. Boas empresas podem cair muito no curto prazo e péssimas empresas podem subir disparadamente. E isso indica que o mercado é soberano no curto prazo. Porém, no longo prazo, boas empresas tendem a dar um retorno muito grande para os acionistas, enquanto as empresas ruins tendem a falir, entrar em recuperação judicial e destruir o seu patrimônio. Felipe, mas aonde eu devo investir? Veja bem, servidor, a palavra-chave aqui, a resposta mais correta é conhecimento. Conheça aonde você vai investir. Só invista naquilo que você conhece. Ah, me indicaram a empresa tal. Te indicaram a empresa tal? O que essa empresa faz? Você já viu essa empresa no mercado? Você consome os produtos dela? Imagine daqui 10 anos, como estará aquela empresa? Como você vê aquela empresa daqui 10 anos? É um modelo de negócio que no longo prazo vai se perpetuar? Essas são algumas questões que você tem que fazer toda vez que você ver uma diquinha, uma indicação, alguém dizendo que tal ação vai te dar um retorno muito grande. Invista pensando no longo prazo, analisando as suas empresas e só investindo naquilo que você efetivamente conhece. Além disso, esse conhecimento é o que vai te dar base, é o que vai te sustentar nos momentos de crise. E, sim, as crises vêm. Caso você tenha alguma dúvida ou ache que ficou algum risco de investir em ações de fora, comente aqui no YouTube ou me mande um direct lá no nosso Instagram, @servidor_e-investidor. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com alguém que você acha que tem que saber os riscos de se investir em ações, toca o dedo no botão de curtir e um forte abraço.